fazer uma análise do dia de hoje e da semana também. Foi um dia muito bom hoje, né? Dava até para ser melhor, mas a gente foi comedido por ser uma semi-sexta, né? Uma véspera de feriado. Era esperado que pudesse ter sido um dia mais lateral. Não foi, né? Foi um dia que entregou para a gente aí 1.000 pontos, 1.200 pontos de queda. Depois entregou mais 1.100 pontos, 1.070 pontos de alta. Então, quer dizer, teve uma boa volatilidade, se considerando uma véspera de feriado, né? Praticamente uma sexta-feira. E também pelo ponto onde ele estava, né? Ontem nós tivemos uma pequena queda, né? Abriu um gap de alta, teve uma alta de mais 400 pontos, o que totalizou aí com o gap 600 pontos para cima. Depois voltou praticamente tudo, praticamente fechou o gap, né? Quase fechou o gap, deixou aí uma abertura de, vamos ver aqui, mais ou menos uns 50 pontos, 55 pontos. E daí deu uma alta interessante de 1.200 pontos. Porém, na parte da tarde, havia até desenhado ontem, e aqui está com um layout diferente, né? Agora a gente está gravando algumas aulas e é mais interessante, né? Gravar no fundo branco. Então eu estou experimentando, eu nunca operei com fundo branco, eu sempre operei com fundo preto, né? Eu gosto mais. Mas eu estou achando interessante, gera uma visibilidade boa. Então, ontem na parte da tarde, né? Depois aqui das 11h06, olhando aqui pelo gráfico de 6 minutos, ele ficou lateralizado nesse range aqui, né? Nessa região de 370 pontos, aí 380 pontos, tendo alguns rompimentos para baixo, né? Só em pavio e um rompimento falso para cima que depois já voltou e praticamente pegou, né, na borda de baixo novamente. E olha que interessante, né? Nós abrimos hoje com um gap de alta, né, de 500 pontos, 520 e poucos pontos. Tivemos uma alta ainda de mais 400 pontos, o que totalizou com o gap, né, 929 pontos de alta nesse primeiro candle, né? Tivemos, apesar dele retornar, tivemos esse repiquezinho para cima aqui novamente e depois tivemos a queda. E olha onde que ele veio parar, né? Se a gente estender aqui, ele veio parar justamente no ponto onde ele estava preso ontem. Então, quer dizer, teve uma demonstração de que o mercado realmente queria continuar alto, né? Mas mas quando ele volta numa região de muito interesse de compra aqui, ó, que faz ele voltar para onde? Exatamente, olha que interessante. Exatamente para esse ponto novamente. Se a gente for estendendo esse ponto aqui, ó, aqui ele inverte e se torna uma resistência. E aqui, ó, ele segura mais uma vez e aqui ele é rompido. Segura no topo de novo, olha que região, né, interessante mesmo da gente observar, né? Eu não tinha observado tudo isso ao longo do dia, eu tinha observado só esse terceiro toque aqui, né? Nessa região. Então, quando deu esse terceiro toque, eu falei, opa, já pode querer subir porque tá havendo um interesse de compra muito grande aqui. Depois ele rompeu, a gente até ficou de fora mesmo, não entraria de novo em operações. Fui entrar novamente aqui, ó. Aqui, ó. Entrei nesse candle aqui, quando ele foi lá para cima, voltou, a gente ficou nele e pegamos mais uma operaçãozinha aqui na parte da tarde, né? Peguei aqui mais ou menos, a gente saiu um pouco antes das 5, pegou mais ou menos uns 400, 500 pontos, 450 pontos provavelmente. Mas então, olha como é que ele brigou nessa região aqui por muito tempo, né? Nós vamos ter que ficar de olho nessa região aqui, já vou até colocar uma linhazinha aqui e uma linhazinha aqui, que são duas regiões aí de interesse, certo? Beleza, no mais foi isso, né? Eu vou apagar isso aqui. No mais foi isso, o dia não foi, foi um dia, né, tranquilo, foi um dia relativamente tranquilo de operar, né? Um dia que com o gap de alta a gente estava esperando venda, eu não entrei na compra aqui, pelo contrário, até entrei na venda e saí no loss aqui no início do dia, pouco aqui, uns 100, 150 pontos. E aí esperei subir, voltar e fiquei esperando dar um gatilho de venda. Quando ele começou a demonstrar, né, essa força maior aqui de venda, a gente entrou e viemos. Não foram operações longas, né? Eu acho que eu peguei aqui
uns 300, 400 pontos aqui nessa queda, porque estava bastante errático, né? Não estava um movimento tão limpo. Depois ele retomou aqui, ainda cheguei a tomar uns stops aqui também. A gente entrou na compra aqui, né? Mas como ele rabiscou aqui, a gente chegou a tomar, acho que tomou um stop aqui, se não me engano. E a gente não veio nessa compra, né? A gente ficou preparado para pegar a compra, acabou não pegando essa compra, que foi pequenininha. E aí a gente pegou mais uma vez a venda. Então a gente pegou mais uns pontinhos aqui, né? Acredito que mais uns 300, 400 pontos. Acho que mais uns 400 pontos por aqui. Tá joia? Aqui a gente saiu, realmente não ficamos dentro. E quando ele começou a subir, eu peguei, e aí agora eu não lembro, acho que foi depois desse candle aqui, que a gente pegou nesse gatilho de subida aqui, ó. Depois desse candle de indecisão, mas que mostrou continuidade do movimento aqui, é que a gente pegou mais uns 300, 400 pontos, uns 400 pontos. Foi isso. Beleza? Basicamente foi isso. Eu queria dar uma olhada na semana, vou olhando um tempo maior aqui, no 54, que é o equivalente a 60 minutos, vocês gostam mais, né? Então aqui a gente teve 1, 2, 3 dias, né, da semana. Começou na sexta-feira, né? Com aquela vinda à retração do 61,8 desse movimento aqui. Então, só para relembrar vocês, né? Nós estávamos de olho nesse movimento aqui, ó. E a retração de 61,8. Deixa eu só mudar aqui que nesse perfil não está me mostrando o. Não está me mostrando os níveis. 61,8 aqui, né? Então, aqui ele voltou na pinta, foi muito preciso, cara, e foi muito rápido, né? Ele veio na abertura em queda, veio, tocou no 61,8, a gente entrou comprado aqui, inclusive, e fizemos, nesse dia eu fiz 3 mil pontos, né? Que foram 650 pontos aqui na queda, depois pegamos praticamente a subida inteira, deu uns 2.200, 2.400 pontos na subida aqui. E mais 650, se não me engano, no payroll aqui na abertura. Então, depois que a gente viu na sexta-feira esse repique aqui, estava bastante claro a subida. E aí o que a gente teve? A gente teve aqui retração em 38,2. Depois a gente teve mais uma subida, essa aqui mais direta, né, até aqui. E hoje a gente não teve a retração esperada, tá? Pensando nessa subida aqui. A gente não teve a retração esperada. Então, possibilidades, né? Sexta-feira é um dia também que o movimento tende a ser menor, por ser ali entre feriado e final de semana. Então, pode ser que a gente veja ainda ele voltar a vir aqui embaixo, testar um nível menor de FIBO, tá? Deixa eu apagar isso que está aqui atrás, ó, só para ficar bem claro. Então, nessa subida aqui, a gente pode ver, né, um movimento de retorno ainda, como ele não rompeu, dependendo do movimento que ele fizer na abertura de sexta-feira, ele pode querer vir aqui embaixo, pegar, né, um fundo maior para poder fazer correção, ou não, devido à urgência que ele está demonstrando de subir, ele pode já fazer esse movimento aqui, ó. Ele pode já ter feito esse movimento aqui, fazer o repique aqui e buscar próximo alvo lá na casa dos 120, né? Então provavelmente não vai ser direto na sexta-feira, que a gente está falando de 3 mil pontos, né? Mas temos que estar preparado para tudo. Então pode ser que na sexta-feira ele fique mais lateral ou suba um pouco, vai na casa dos 118, né? 118,400, para depois no dia seguinte, na segunda-feira, né? Vir buscar o alvo lá no 120, talvez até sem respiro, né? Lembrando que no macro, e aí eu volto para o diário, hoje a gente está fazendo o inverso do que a gente geralmente faz, né? No macro, o que a gente está vendo, né? A gente teve aqui uma tendência de queda respeitada, né, nessa LTB aqui, né, nessa tendência de baixa,
e que foi rompida aqui. Então, nesse ponto, a gente passa a ter uma LTA que, por enquanto, está bem íngreme. Então, só para ficar bem claro, né? Aqui está a nossa LTB e aqui estaria a nossa LTA inicial, até que ela tenha um respiro, que é normal que no diário ela ainda não teve nenhum respiro, né? Ela teve o primeiro para cima, o segundo candle para cima, terceiro candle para cima, e hoje, apesar de ter vindo para baixo, fechado pequeno para cima, mas foi um dia também positivo, né? Já abriu em gap de alta e ainda fechou acima, né, da abertura. Então, foi um dia positivo, conseguiu fazer aquele movimento que a gente esperava no final do dia. Isso mostra para a gente também, nessa perda de força, né, que a gente provavelmente tenha um candle de reversão. Esse candle de reversão acontecendo, vamos imaginar ele aqui, ó, né, vamos pegar um candle aqui de reversão só para demonstrar aqui, ó, tá? Eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir desenhar ele, né, na reta certinho, então vai ficar mais ou menos aqui, só para vocês entenderem. Pensando que esse aqui seria o miolo dele, né? Porque ele pegaria no meio aqui, ó. Então, se a gente pegar um candle de reversão aqui, né, rompendo para baixo, e até pegando um Fibo aqui só para dar um parâmetro para a gente, pegando daqui, ó, que ali já teve um respiro, 38 seria aqui. Então, no mínimo aqui, a gente teria uma linha de tendência vindo para cá, ó, mais ou menos, tá? Só para vocês entenderem. A gente teria uma linha de tendência mais ou menos aqui, que poderia até ser corrigida depois para cá, dependendo da quantidade de toques para cima, né? Mas, a princípio, seria isso aqui, ó, uma linha de tendência aqui. Por enquanto, ela está aqui, ela está bem íngreme. Dificilmente ela vai ficar assim. Ela teria que subir muito forte aqui para depois fazer um respiro e manter. Pode, pode. Por enquanto é o que a gente tem. A gente tem 3 toques, ó. A gente tem um toque aqui, subiu, mas teve um toque aqui, subiu, teve um toque aqui, subiu. Então a gente tem essa linha de tendência de alta. Gosto de colocar as linhas do diário um pouquinho mais grossas. Vou manter elas aqui por enquanto. Tá joia? Então basicamente é isso que nós teríamos para o dia de sexta-feira, né? Uma perspectiva de continuidade desse movimento de alta com uma possibilidade de um movimento corretivo maior que pode vir até o 116,71, né? O 116 redondo, só para a gente arredondar, porque a gente está falando de região, não de cravar um ponto, né? Mas essa região do 38,2% é uma região que está sendo bastante usada na frequência do mercado atual. Então a gente pode esperar que ele venha aqui. Ele pode querer descer um pouco mais e até usar mais dias para isso, não ser só na sexta, depois usar segunda-feira, pode. Ele pode querer fazer uma correção ainda maior, vindo até o 115, pode. Se ele fizer tudo isso, ele ainda está mostrando para a gente essa continuidade da tendência de alta. Ele só vai desenhar para a gente uma LTA mais branda, né? Uma LTA, vamos por aqui, né? Se ele vier até esse ponto de meio, 1,8, o que é totalmente normal e acho até factível, tá? Mas pela urgência que ele está mostrando para a gente compra, pode também não fazer esse respiro agora, subir um pouco mais, já que a linha de tendência por enquanto é essa, subir um pouco mais para lá na frente vir e voltar e tocar aqui, ou seja, ele pode subir aqui para depois na hora que voltar nesse ponto aqui e tá tudo bem também. Tá joia? Quem manda nessa bagaça? Quem manda é o mercado, não somos nós. Tá? Então, essa é a nossa expectativa, essa é a nossa leitura, mas não pode ser o nosso viés. Combinado? Não vou mais fazer leituras aqui do semanal e do mensal, porque não faz sentido, tá? Mas só para vocês terem uma dimensão, né? Se a gente olhar o macro do macro, que é o mensal, a gente teve a queda da pandemia, a gente teve o retorno na linha de tendência, né, que a gente estava, né, usou essa linha já como uma resistência, deu uma consolidada aqui para fazer um movimento de reversão, né, praticamente um topo duplo aqui para fazer reversão. Nessa reversão, linha de tendência de baixa, né, aqui no macro, linha de tendência de baixa, que foi rompida aqui no finalzinho. E a gente está vendo aqui uma possibilidade de rompimento dessa tendência para cima, tá?
dessa virada dessa tendência. A tendência macro, né, vamos falar assim, que seria maior do que a tendência primária, ou seria a tendência primária, ela não virou 100% ainda, ela está num momento de indecisão, um momento bastante importante ali. Quando a gente vem para o semanal, que ele mostra para a gente um pouquinho mais de detalhe, aqui a gente teve uma linha de tendência de alta, aqui a gente quebrou para uma linha de tendência de baixa, certo? Que está rabiscando agora e pelo movimento, né, final que vem fazendo aqui, a gente pega, dá para pegar daqui, ó, só para vocês entenderem, a gente pega esse movimento aqui, ó, ele está buscando para cima. Então, o que a gente quer ver para a continuidade dessa tendência terciária barra virando para secundária. Então, a gente está aqui numa mudança do diário, né? De uma tendência terciária, né? Que estava de queda para uma tendência terciária de compra. Ponto muito importante, que é até bom marcar. Esse ponto que a gente chegou aqui, ó. Vou colocar ele em preto, grosso e pontilhado. Tá? Esse é um ponto que é o ponto de rompimento desse topo aqui. Então, aqui caracterizou para a gente, quando ele bateu no 61, lá de trás, caracterizou a possibilidade de um movimento de reversão. Mas é aqui que ele vai mostrar para a gente, realmente, a reversão. É no rompimento desse topo. Para quê? Para fazer topo, para fazer fundo maior do que esse. Tá? Então, ó, aqui a gente tem um fundo, certo? Aqui a gente tem um fundo. Vou deixar bem desenhadinho aqui para ficar bem claro para todo mundo. Aqui a gente tem um fundo. Aqui a gente tinha outro fundo, tá? Aqui, mais ou menos aqui, ó, pegando esses três aqui, a gente teve um fundo, né? Aqui, vamos colocar aqui, ó, aqui a gente teve um fundo. Então, quando a gente vê essa alta aqui, a gente vai ver em algum lugar aqui para frente, a gente vai ver um fundo, tá? Pode ser um fundo aqui, pode ser um fundo até um pouquinho mais baixo aqui, né? Pode ser até aqui, não tem problema, desde que ele não rompa esse fundo aqui. Por quê? Porque aí ele teria um fundo menor, ou seja, tem continuidade de queda. Eu quero um fundo maior, vamos supor um fundo aqui, um fundo no máximo aqui, certo? Para a continuidade de alta, tá? Para que a gente veja essa continuidade aqui de alta, certo? Normal ter a correção, como a gente está propondo aqui, ó. Mas a gente não vai ver essa correção passar, a gente não quer ver essa correção passar daqui. Se essa correção acontece, né? Vamos colocar aqui, ó. Acontece até aqui, aí vem para cá, aí vem para cá, aí vem para cá e rompe aqui para baixo, rompe essa região aqui, tá? Aí não faz mais sentido a gente pensar no rompimento de tendência, né? No rompimento, na reversão dessa tendência. A gente vai ter um rompimento de fundo, um fundo maior. Esse fundo maior caracterizaria para a gente topos e fundos descendentes. Aqui um topo espelhado, provavelmente uma perda de força para depois aqui voltar a subir, mas ainda uma tendência de queda. Se ele vem até aqui, por exemplo, ó, ou seja, se ele faz aqui dias de queda, né, mesmo que tenham dias de alta no meio aqui e tal, mas tem um fundo maior do que o fundo anterior e depois começa a fazer topos maiores, rompe esse topo aqui, é perfeito. Tá? Então aqui a gente teve um primeiro fundo, pode ser feita a reversão aqui, mas pode acontecer dele vir fazer um topo duplo para depois querer subir. O que não pode, para caracterizar o que a gente está enxergando, é romper esse fundo aqui do 111.840. 840. Fechou?
Basicamente isso. Vou deixar aqui só porque eu vou fazer um printzinho aqui para postar lá para vocês. Mas basicamente é isso. Espero que esteja ajudando vocês com essas análises e conto com o apoio de vocês, né, de se inscrever no canal para estar atento a todos os vídeos que a gente solta diariamente, um vídeo bem interessante, né, mostrando o racional das operações e mostrando a análise, né, do que a gente espera para o dia seguinte. Então é muito importante isso para a gente ter uma ação preparada para cada movimento do mercado, né? A gente tem que ter ações propositivas, não ações reativas simplesmente. Depois que o mercado fez, é que eu vou pensar o que eu vou fazer. Eu já tem que ter proposições de ações para cada possibilidade de movimento do mercado. E de toda forma, isso mostra para a gente uma análise que passa muita calma, muita tranquilidade. É assim que eu me sinto, né, depois que eu faço essas análises e com o nível de assertividade que a gente vem tendo, né? Fico feliz com o feedback que a gente tem recebido, principalmente lá no Instagram, mas confesso que eu gostaria muito que vocês também deixassem seu comentário aqui no YouTube. Então deixe seu comentário aqui embaixo, prometo que a gente vai responder e que o seu comentário possa dar um norte para a gente também do que a gente pode fazer para ainda melhorar as nossas análises, para poder passar mais clareza. Tá joia? Também queria saber de vocês se vocês querem aulas, né, de educacional aqui no YouTube, porque eu faço isso muito lá no Instagram. Então já segue a gente também nas redes sociais, os links estão aqui embaixo, mas diz pra gente aí nos comentários também se quiserem um educacional aqui no YouTube. Tá joia? Forte abraço, um ótimo feriado para quem está vendo aí hoje e que na sexta-feira seja um bom dia de operações, lembrando aí, levando em consideração as nossas análises, mas lembrando que elas não são indicações de movimentos, indicações de compra ou indicações de venda. Tome ações com a responsabilidade e com a consciência de que o lado esquerdo do gráfico, ele não desenha o lado direito do gráfico. O lado direito do gráfico está exatamente em branco e tudo pode acontecer aqui. O que nós estamos fazendo é apenas um estudo para que a gente possa tomar decisões que foram pensadas previamente de acordo com o que a gente imagina do mercado. Tá joia? Forte abraço, bons resultados para vocês e principalmente bom descanso aí no feriado.